Hoje nossa aula é sobre hipótese. Vamos estudar hoje sobre hipótese dentro da nossa disciplina. As hipóteses, que são várias. Então, uma hipótese é um processo, o processo de elaborar a hipótese é um processo de natureza criativa, é uma criatividade. Então, pode nos causar um pouquinho de desconforto. A gente pode imaginar assim que não é algo como a gente preencher um formulário, não é algo que já vem pronto, algo que já está ali feito, já todo orientado, nós vamos executar. Então, precisamos ter essa criação, precisamos nos provocar, criar algo. Então, isso nos tira um pouco do quadrado, nos deixa um pouco desconfortável. E esse trabalho de criar essa natureza criativa passa então a ser costumeiramente associada à qualidade de gênio. É como se as pessoas que conseguissem elaborar essas hipóteses fossem pessoas geniais. Então, vamos imaginar assim que a gente tivesse uma pergunta. A que processo é associado a criação das hipóteses? Então, qual seria essa? O que está associado, então, a criar hipótese? Qual seria essa possibilidade? Então, seria a qualidade de gênio, a qualidade de genialidade. As hipóteses, para a gente elaborar, já que falamos de gênio, a gente poderia, então, pedir ajuda ao Newton e ao Galileu, que são pessoas assim que são consideradas gênias. Elas poderiam vir, quando toda vez que fôssemos fazer uma pesquisa, elas poderiam aparecer e nos dizer, olha, vamos fazer assim, assim. Mas eu acho que não precisa tanto, não precisa a gente ir atrás do Galileu e do Newton, mas a gente então consegue fazer, é só tentar ir treinando que a gente vai conseguir elaborar as hipóteses, as possibilidades e construir uma ideia de pesquisa. Então, o que geralmente influencia para que a gente construa hipótese? Não precisa ser necessariamente o grande gênio, as pessoas associam a isso, mas o que normalmente influencia é a experiência do pesquisador, a experiência da pessoa que vai fazer aquela pesquisa. Porque se você tem uma aproximação com aquilo que você vai pesquisar, você consegue compreender a dimensão mais próxima da realidade. Você não vai se desviar muito do ponto central daquilo que você está pesquisando. Então, a sua experiência possibilita que as suas ideias, seus pensamentos sejam construídos mais próximo daquele contexto. Uma outra possível pergunta, vamos fazer uma possibilidade. O que influencia para a elaboração das hipóteses? O que seria isso que influenciava? Então, poderia ser a experiência da pessoa. Um spoiler de uma possível pergunta é algo que dava para ser feito. A hipótese não é possível determinar regras para a elaboração dessas hipóteses. Já falamos antes, no outro momento, sobre algumas regras para fazer outra coisa, é como acontece aqui na hipótese. Não tem um conjunto de regras específica, como também, atualmente, nós não fazemos no projeto de pesquisa um tópico, um campo específico para tratar da hipótese. Há algum tempo eu já vi sendo utilizado, mas hoje, no geral, nós não separamos um espaço específico do projeto para tratar somente da hipótese, porque a hipótese ela vai surgir nas ideias, nas organizações que você vai fazer da construção do projeto de pesquisa. É no momento que você elabora os objetivos gerais e os objetivos específicos. A maneira que você vai ali organizando, pensando, construindo aquilo que você quer, são possibilidades, são hipóteses a serem surgidas dentro da sua pesquisa. Ela vai aparecer também na justificativa, quando você justificar, construir argumentos, trazer elementos de pesquisas, você construir todo o processo. Então, no projeto inteiro, em vários lugares, nos objetivos, na justificativa,
e em outros lugares do projeto que você vai construindo, vai surgindo então essas ideias de hipóteses, o entendimento da hipótese que você está elaborando, que você está construindo. Então não é algo que vai ter especificamente aquele lugar separado, reservado para isso, mas ele vai se apresentar em vários espaços do seu projeto. O, o, esse autor, De Morgan, o que ele fala sobre a hipótese? Vamos ver esse trecho que ele está dizendo. Olha, uma hipótese não se obtém por meio de regras, mas graças a essa sagacidade impossível de descrever precisamente porque quem o possui não segue ao agir leis perceptíveis para eles mesmos. Então, esse De Morgan está dizendo que não tem regras para construir essa hipótese, porque como nós já vimos um pouquinho, é um processo de criação, é algo que não é necessariamente exato e específico. E se fôssemos para fazer regras, as pessoas com mais experiências, com maior tempo de envolvimento com isso, elas poderiam elaborar as regras. No entanto, elas mesmas, a fazerem novas pesquisas, a fazerem outras pesquisas, não iriam seguir as suas próprias regras. Então, para esse autor, não há regras. Então, se perguntássemos para ele, o De Morgan, as hipóteses são obtidas por meio de regras, sim ou não? Não, para ele não tem regras para que seja construída essas hipóteses. E aí, uma das hipóteses que existem, que podemos sinalizar aqui, é a hipótese da observação. A hipótese que nós vamos observar o dia a dia, observar a vida e fazer levantamento, construir uma hipótese. O estabelecimento assistemático de relações entre os fatos do dia a dia é que fornece os indícios para a solução de problemas propostos pela ciência. A hipótese, então, de observação tem poucas probabilidades de conduzir um conhecimento geral e explicativo, mas é um dos elementos iniciais de quando fazemos a pesquisa, é levantar, considerar a hipótese de observar, de verificar a realidade, o que está acontecendo, fazer a observação. Uma das maneiras de construirmos essa hipótese de observação, então, é observar o dia a dia, que é algo que existe, que é algo que as pessoas estão fazendo, para a gente construir essa pesquisa, levantar essa hipótese. Ela não vai ser explicativa e etc., mas é um caminho, é um começo, é uma forma que a gente já começa ali a caracterizar a nossa pesquisa e construir a hipótese. A hipótese elaborada com base em resultados de outras investigações geralmente conduzem a conhecimentos mais amplos. É uma outra maneira também de construirmos a hipótese. Verificar as pesquisas que já foram feitas, que já existiram, e fazer uma pesquisa com base, fazer uma hipótese, fazer uma indagação com base naquilo que já foi pesquisado, que já está sendo pesquisado, porque ela vai possibilitar uma quantidade de conhecimento maior, você vai trabalhar com um volume de informação maior. É como se estivéssemos trabalhando alguns elementos que são mais complicados, alguns elementos que não são exatos, como comportamento, status, algo assim. Você precisa tratar de várias informações. Então você precisa verificar as pesquisas que já foram feitas e lidar com aquelas informações que já estão estabelecidas. Então é uma maneira de fazermos o levantamento dessa hipótese, de construir uma hipótese. Então, quando a gente se baseia naquilo que já foi pesquisado, naquilo que já está feito, a informação ela vai se confirmar. Então, você vai verificar aquilo que foi estudado, verificar se aquilo que você quer estudar já foi estudado, e você vai fazer a pesquisa considerando
o trabalho que alguém já fez. Então, o que é que vai acontecer nessa pesquisa? A gente vai confirmar de novo aquilo que já foi confirmado. Então, nós temos aqui um exemplo para tentar clarear esse processo, porque a gente então faria uma pesquisa de algo que já foi pesquisado. Há situações que isso é bastante interessante, então nós podemos fazer. Se uma pesquisa realizada em Marrocos confirma que os empregados de nível elevado são menos motivados por salário que por desafios, e uma pesquisa seguinte confirma tal realidade no Brasil. Então foi feita uma pesquisa em Marrocos e constatava, indagava, perguntava por que as pessoas eram, vamos olhar aqui de novo, porque as pessoas não estavam muito motivadas quando a situação se tratava de salário. Às vezes as pessoas se interessam mais por um desafio durante o grupo ali que está trabalhando. Elas não tinham muito interesse, vamos aumentar o salário, vamos acrescentar uma gratificação. Então a pesquisa era fazendo essa indagação. E aí você faz a mesma pesquisa no Brasil. Então nós temos realidades talvez diferentes, talvez distintos, em lugares geograficamente um pouco distantes, mas estudando a mesma coisa. E aí os resultados dessa pesquisa, essa pesquisa seguinte, a pesquisa feita no Brasil, que você está fazendo com base na pesquisa que já foi feita em Marrocos, ela vai possuir então uma confiabilidade. Esse sentido é de que, assim, se a pesquisa já foi feita lá e você está fazendo a pesquisa aqui, quais as chances de falhas, de erros que há nessa pesquisa? Provavelmente é menor, porque dificilmente você fazendo essa pesquisa no Brasil e alguém tendo feito lá vai cometer os mesmos erros. Vai ser muito raro, vai ser muito... vai ser até interessante por que está cometendo todos os erros, mas no geral a pesquisa ela ganha uma credibilidade porque ela já foi feita, embora às vezes trazem os mesmos resultados e às vezes não. E aí nesses casos a gente sempre verifica qual outro elemento podemos trabalhar para acrescentar, para existir um ganho naquela pesquisa, não acontecer somente uma repetição. Mas a pesquisa tem outros elementos a considerar. Isso é somente um ponto, mas a gente não está simplesmente copiando outra pesquisa. Fazendo a pesquisa com base em outra, mas buscando algo também para acrescentar. E aí seus dados, ela vai ter essa credibilidade, vai ter essa confiança por já ter existido uma pesquisa similar. Então, algum fator que é muito relevante, que as pessoas querem muito saber, se usa de pesquisas que já existiram e a gente repete novamente essa pesquisa. Então, uma outra possibilidade de hipóteses são as hipóteses das teorias. Essas hipóteses de teorias, então, as hipóteses que são derivadas das teorias são bastante interessantes por proporcionar ligações com um conjunto amplo de conhecimento, porque com certeza uma teoria para ser construída já há um número de pesquisas, já há uma quantidade de estudos envolvidos naquilo ali. Então, no entanto, apesar de ter essas informações, ter um conhecimento amplo, isso nem sempre acontece. Nem sempre todas essas informações estão disponíveis, porque algumas áreas da ciência precisam de outros conhecimentos para explicar a realidade que está ali envolvida, que está ali correlacionada conjuntamente. Você tem uma teoria que ela vai tentar explicar algum ponto, alguma ação, algum elemento ali que existe, mas somente aquela informação que está atrelada àquela teoria não é suficiente para oferecer uma explicação do que está acontecendo. E aí você pode precisar de buscar outros conhecimentos que talvez está até mesmo em outras áreas e talvez nem sempre é possível fazer essa explicação, trabalhar aquele assunto. Então, é uma possibilidade de começar a elaborar uma hipótese a partir de algumas teorias já existentes, mas geralmente requer um trabalho maior e se torna um pouco mais difícil, porque você precisa
extrapolar as ideias daquela teoria para buscar novas informações para conseguir esclarecer. Senão a pesquisa ela pode ficar muito restrita, muito específica, mas sem muita orientação, sem muita informação sobre o que está acontecendo. Uma outra possibilidade de hipótese, uma forma de hipótese, algo que você queira construir, fazer um levantamento, é a hipótese por intuição. Uma intuição, algo que é o nosso sexto sentido, como a gente costuma dizer. Uma intuição. As hipóteses da intuição são advindas de intuições, são advindas de palpites. Será que vai chover? Será que alguma coisa vai acontecer? A gente tem uma intuição. Só que na história, apesar de que houve vários casos que apontaram descobertas interessantes sobre essa intuição, como por exemplo a intuição da natureza humana. Elas não esclarecem as razões da existência e dificultam então a qualidade dessa hipótese. É uma hipótese difícil de comprovar, é algo muito solto. Do modo que está a ciência hoje constituída, você não consegue fazer as verificações para argumentar sobre essa intuição. Então ela nem sempre é muito interessante por causa disso. Ela dificulta a forma que ela é difícil de você argumentar e construir uma clareza sobre esses elementos de intuição. As características da hipótese que pode aplicar. Nós vimos então algumas hipóteses, mas nem todas a gente consegue explicar. Explicar não, consegue aplicar. Então, quais são essas hipóteses que podemos fazer uso delas? De que maneira podemos usar? Vimos de uma forma geral as hipóteses que há, as possibilidades, mas nem todas elas que vimos nós vamos conseguir usar, nós vamos ter algumas limitações. Então, o que a gente deve considerar, levar em conta? Então, as hipóteses, elas devem ser claras, elas devem oferecer clareza na pesquisa, oferecer clareza no trabalho. Não é algo muito confuso, um pouco escuro para algumas pessoas, não se saber direito do que está falando. Precisa ter clareza. Ela também precisa ser específica, para não gerar confusões. Será que está falando disso? Será que está falando daquilo? Isso parece com aquilo, mas será que é o quê? Então tem que ser bem específico. Olha, vai ser isso. O que estamos indicando é aquilo. Então quando a gente vai fazer hipóteses, vai fazer objetivos, vai escrever o nosso texto de projeto para dizer o que vamos fazer na pesquisa, nós precisamos especificar, indicar exatamente o que é, deixar claro e deixar específico sobre a pesquisa. O conceito de status é claro. No entanto, não existe uma definição que seja satisfatória para determinar a posição dos indivíduos na sociedade. Se uma pessoa quiser fazer uma pesquisa sobre o status das pessoas na sociedade, na vida, como é o status de cada um, quem é isso, como é que varia esses status, é algo que não é muito claro. Então, como é que nós vamos determinar a posição dos indivíduos nessa sociedade? Quem é isso, quem é aquilo? Como é que você faz essa distinção? Não vai conseguir trazer muita clareza. Então, a gente quer fazer isso, precisa trabalhar isso aí de uma forma que fique claro, que fique específico. Então, por essa razão, se prefere que as hipóteses que especificam aquilo que se quer pesquisar, que fique muito específico. Se a gente quer saber sobre o status, a posição dos indivíduos, nós vamos buscar outros elementos que configure aquilo ali, que caracterize, que tente dar conta, como por exemplo a remuneração. Se nós vamos pensar que o status, existem umas pessoas que ganham mais, umas pessoas que ganham menos, pessoas que possuem uma renda para tanto, para lá e para cá de variação, nós vamos então trabalhar a remuneração, ao invés de ficar somente discutindo o status e fazendo todo aquele esforço ali de indicar
Então nós vamos pegar algo específico, a remuneração, quanto eu ganho, quanto é que a pessoa ganha, quanto que cada um ganha, qual volume para aquele grupo, e a ocupação. Está trabalhando em quê? Trabalha com isso, trabalha com aquilo, qual é a escolaridade das pessoas. E assim a gente consegue, então, pegar esses elementos específicos e construir um cenário que conduza a uma sensação de status. A gente deve fugir desses elementos que não são claros e que não são específicos. Um outro elemento, outra coisa que devemos considerar na hipótese que vamos aplicar, nas possibilidades de questionamentos, indagações que vamos construir para a nossa pesquisa, é então a parcimoniosidade. A pesquisa ela precisa ser parcimoniosa. A pesquisa, a hipótese, os questionamentos, as informações. Então, o que é esse parcimonioso? É ser simples. Vamos elaborar, vamos começar. Então, nós vamos iniciar, a princípio, considerando a primeira possibilidade, que é a mais simples possível. Se a simples não responde, se a simples não traz os esclarecimentos que se precisa, nós vamos aprofundando pouco a pouco até chegar no ponto que nós queremos. Mas nós precisamos de imediato, porque senão a gente vai dar uma volta enorme, fazer uma viagem grande, todo em torno de uma situação que o resultado final era simples e óbvio. Então a gente precisa partir primeiro do mais simples. Então vamos ver um exemplo de uma hipótese parcimoniosa. Um exemplo de hipótese parcimoniosa. Se uma pessoa adivinhou corretamente o símbolo de um número maior de cartas do que seria provável casualmente, pode-se levantar uma série de hipóteses para explicar o fenômeno. Uma delas poderia considerar a percepção extrasensorial, e a outra que o sujeito espiou de alguma forma. É lógico que a última é a mais parcimoniosa. Um exemplo de hipótese parcimoniosa. Um exemplo de hipótese parcimoniosa. Se uma pessoa adivinhou corretamente o símbolo de um número maior de cartas do que seria provável casualmente, pode-se levantar uma série de hipóteses para explicar o fenômeno. Uma delas poderia considerar a percepção extrasensorial, e a outra que o sujeito espiou de alguma forma. É lógico que a última é a mais parcimoniosa e deve ser a preferida, pelo menos num primeiro momento de investigação. As hipóteses também devem considerar as técnicas que estão disponíveis. Não é possível a gente então fazer uma pesquisa, fazer um levantamento de hipótese e não poder testar, não poder usar as técnicas que necessita para finalizar a pesquisa. E a gente deve se questionar. Uma outra coisa que devemos considerar no levantamento dessa hipótese, nessa construção, então é o que? As técnicas que estão disponíveis. Nós não podemos fazer uma pesquisa se não conseguir testar. A gente precisa fazer, então, o levantamento dos dados, fazer a experimentação. Nós precisamos saber se existem técnicas para conseguirmos fazer aquela pesquisa. Aí nós vamos levantar o questionamento. Existem técnicas que sejam adequadas para a coleta dos dados? Como é que a gente vai saber isso? Verificando as experiências, verificando se as pesquisas parecidas, as pesquisas que vão fazer a coleta de dados, que vão fazer algo que é próximo do que nós estamos fazendo, se deram certo, se foi experimentado, o que aconteceu,
E normalmente, naturalmente, a gente já tem informação de que nós conseguimos fazer uma entrevista, encontrar as pessoas, levar um papel, uma folha de papel e fazer então umas anotações, gravar um áudio, gravar um vídeo, se a pessoa permitir. Então nós temos que verificar se temos técnicas para fazer os testes que a gente vai precisar então fazer durante a pesquisa. Então nós vamos levantar uma hipótese dentro de uma possibilidade de testar. É preciso que seja possível. Se não for possível, quando for inviável, então a gente não deve fazer a pesquisa, a gente não deve fazer a construção dessa hipótese, porque nós não vamos conseguir testar. Se a gente quiser muito, nós vamos tentar fazer algo muito próximo daquilo que é impossível, mas de uma forma que seja possível. E se não for possível, tem que aguardar quando surgir o momento, quando existir a técnica, para que a gente consiga testar. Então, por isso, é algo que a gente precisa colocar na pesquisa, a metodologia, de que maneira, qual o caminho que seguimos para testar as nossas ideias, para testar as nossas possibilidades, para verificar as nossas hipóteses, como aconteceu a coleta de dados. É o item da metodologia. Nós precisamos descrever como nós vamos fazer. E algumas pesquisas pedem que você anexe os instrumentos que você utilizou, o questionário, formulário, teve peça de comunicação, talvez até uma explanação de como aconteceu. Então é preciso estar atento a essa possibilidade de fazer a pesquisa ou não. Então, a hipótese também deve estar relacionada com uma outra teoria. Quando sim, possibilita então uma generalização dos resultados, reafirmando então uma verdade. Então, é o que a gente fala, se você vai estudar isso, você precisa verificar se outras pessoas já estudaram sobre isso. E se elas já estudaram sobre isso, o que elas dizem, o que elas estão sinalizando ali. Então você precisa fazer esse comparativo do seu trabalho com o trabalho de outras pessoas, fazer suas citações direta, indireta, e etc. E fazer então aquela aproximação, construir uma generalização, mostrar que o que você está fazendo não é algo distante, não é algo solitário, não é algo diferente de todo mundo. Você está fazendo algo próximo do que outras pessoas também já fizeram. Não é preciso que você traga esses outros elementos, essas outras pesquisas, mostre as outras teorias. Você não vai tratar das outras teorias, mas mostrar que as outras teorias têm aproximação com aquilo que você vai então pesquisar, verificar e desenvolver a sua pesquisa. Nós concluímos essa parte da hipótese, concluímos esse item da hipótese e agora nós vamos fazer uma revisão, nós vamos relembrar o elemento do problema. Nós já vimos isso em sala, mas algumas pessoas não fixou, nós já estamos aí com a atividade e quem já fez atividade, quem já entendeu com clareza na sala, não precisa daqui para frente continuar visualizando o vídeo. Mas quem teve alguma dúvida, quiser aproveitar para rever as ideias, pode continuar assistindo, que nós vamos fazer uma revisão então do problema de pesquisa. Vamos então ver sobre o problema que nós já vimos, mas nós vamos fazer uma outra revisão. Então, o que é o problema? O que é o problema da pesquisa? O problema é uma questão que não solvida e que é um objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Então, o problema é uma questão que não está resolvida. Você vai elaborar um problema a ser resolvido, algo que não está resolvido e que é uma coisa que provoca um debate, que provoca uma discussão que seja relevante. Você está ali discutindo, combinando ideias, trazendo contribuições de um e de outro. E aí em qualquer área do conhecimento, mas no nosso caso vamos fazer dentro da nossa área. Mas nem todos os problemas podem ser tratados de forma acadêmica, de forma científica.
Então, existem alguns problemas que não são problemas. E aqui nós temos um exemplo: como melhorar os transportes urbanos. O autor desse conteúdo, então, sinaliza que essa pergunta não era um problema. Como melhorar a distribuição de renda também é outra indagação que não era um problema. E por que então não é um problema? Porque os problemas, eles não devem questionar como as coisas são. Para o autor, aquelas perguntas, elas questionam isso, como é que as coisas são. Isso não deve ser questionado. Os problemas passíveis de estudo não devem indagar como as coisas são, mas sim como fazer. Então, o autor sinaliza que aquelas perguntas não são pesquisas, são exemplos, uma possibilidade, e quando formos elaborar as nossas perguntas, os nossos problemas, que não necessariamente precisam ser perguntas, embora a maioria das pessoas fazem como pergunta, não devemos levantar o questionamento de como as coisas são, mas de sim de como fazer. Nós vamos trazer informações de como fazer, nós vamos mostrar, nós vamos questionar a maneira de fazer e não como elas são. Então podemos dizer que um problema é de natureza científica quando envolve as variáveis que podem ser entendidas como testáveis. Então nós precisamos encontrar formas de testar as variáveis que estão envolvidas no problema. E aí então aquilo que a coisa é já é constatado. Mas como vamos fazer? Nós vamos criar situações, construir possibilidades, identificar como já estão feitas. E aí nós precisamos ter essas características para sinalizar que esse problema ele é acadêmico, que ele é científico, porque pode existir outros problemas. As pessoas têm muitos problemas, mas aí nem todos são considerados como acadêmicos. Então, em que medida a escolaridade determina a preferência político-partidária? Aí o autor ele diz que esse é um problema que ele é científico, é um problema que possui suas variáveis que possam ser testadas. Então nós vamos identificar quais são essas medidas que vai interferir na preferência política. O que a pessoa escolhe? Então vamos fazer entrevistas, vamos construir um questionário para identificar quais são os elementos, quais são as variáveis que essa escolaridade vai determinar as suas preferências. Quais são as similaridades? Um outro exemplo que eu trago, então, a desnutrição determina o rebaixamento intelectual, é algo que se considera como um problema testável, um problema que pode ser verificável. Então você pode construir uma situação de nutrição e de desnutrição e comparar resultados. Ou se já existe, que provavelmente existe, você vai identificar, diagnosticar naquela situação e construir as ferramentas, construir as perguntas, construir os cenários para que se faça os testes e verificar o resultado. Se existe ou não esse rebaixamento do intelectual. Os problemas apontam variáveis que são suscetíveis de observação e de manipulação, que é você fazer aquelas situações distintas, fazer os questionamentos e construir as soluções, os resultados, para construir a conclusão da sua pesquisa. E determinar a relação entre as variáveis. Você vai dizer o que as coisas têm parecido, que estão próximos, o que uma coisa tem a ver com outra, se não tem. Alguém afirmou isso, mas não acontece. Muitas pessoas estão acreditando que é aquilo. Você vai verificar várias variáveis e discutir as suas relações entre uma variável e outra. Os problemas podem ser de ordem prática e de ordem intelectual. Que a ordem prática é aquela situação do dia a dia, a situação que está sendo praticada, as coisas que estão acontecendo. E a ordem intelectual
são de leituras, de teorias, de coisas ainda não concluídas teoricamente, que estão em livros, que estão em estudos construídos, mas não findados. Então, eles podem ser dessas duas ordens. As razões variadas podem conduzir à formulação dos problemas. Não há, então, algo que seja determinadamente específico para se fazer o problema, porque surge aí da necessidade, da vontade, da curiosidade de coisas que despertam nas pessoas e que essas pessoas se tornam então pesquisadores ao fazer essa pesquisa. Então, os motivos de cada um tem o seu, as variações são muitas, e mesmo não sendo o seu motivo, você consegue encontrar outro motivo, outra razão, então a gente consegue construir o problema, consegue construir as pesquisas. O problema pode ser feito para buscar a resposta para uma ação. Então existe uma ação e você quer saber por quê. Você tem a indagação de qual é a resposta que consegue esclarecer aquilo ali. E aí ele vai apresentar aqui um exemplo. Vamos ver o exemplo? Um candidato a vereador tem interesse em saber como está distribuído os eleitores potenciais. Ele está querendo saber isso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa para ter uma resposta. Então, como é que está distribuído esses eleitores desse vereador? E ele quer ter esse resultado para ele conseguir fazer uma campanha eleitoral para saber se ele vai ter resultados positivos, se não, mas provavelmente ele está fazendo uma pesquisa dessa em busca de um resultado positivo. Ele não vai querer fazer uma pesquisa para fazer uma propaganda, fazer uma campanha para trazer um resultado negativo, com certeza. Então ele quer algo bom para ele. Então esse é um motivo para ele então desenvolver essa pesquisa. Construir esse problema e desenvolver a pesquisa. Um outro exemplo. Uma empresa quer saber o perfil do seu consumidor. A empresa tem seu público-alvo e ela quer saber então qual é o perfil. Ela quer traçar um perfil, construir os elementos que caracterizam o perfil daquelas pessoas para ela então conseguir ter uma aproximação com aquelas pessoas. Porque se são pessoas masculinas, vamos trazer o gênero masculino. Dentro do perfil do seu público, essas pessoas são todas masculinas. Mas ela não percebeu isso, não identificou e faz propagandas para atrair segmentada para o público feminino. E aí o resultado não vai acontecer. Então é outra possibilidade de pesquisa, é um problema que está posto, é que ele não sabe qual é o perfil, a empresa quer identificar o perfil. Então vai acontecer, na verdade, os problemas que a gente conhece. Vira um problema por não saber quem é, você vai então gastar esforços, fazer uma campanha que não vai ter resultado. Então antes de acontecer esse problema, a gente elaborou o problema, que é a construção desse perfil para orientar como essa empresa vai desenvolver então as suas ações para atingir o seu público. Os problemas podem ser formulados voltado para avaliar algumas ações. Não é somente para buscar informação, não é somente para encontrar respostas, mas também para avaliar. Um exemplo é qual os efeitos de um programa de governo na recuperação de alcoólicos. Teve um efeito positivo, está tendo resultado, não está tendo. Então, esse é um exemplo que tem uma característica de avaliar. Vai verificar se aquilo está tendo sentido ou não, dar continuidade àquele programa. Então, está aí um outro exemplo de um outro problema. Os problemas podem ser referentes às consequências de variáveis. E aí surge outro exemplo. Também é uma empresa. Uma empresa quer saber qual sistema de avaliação de desempenho é o mais adequado para o seu pessoal. Ela também quer saber essa informação. Tinha empresa que queria saber o perfil, agora quer saber qual é o sistema que vai então ser melhor para a necessidade dela. E aí ela vai fazer uma pesquisa
ela vai pedir que seja feita uma pesquisa, encomendar, para que essa pesquisa traga o resultado que ela está procurando. Um pesquisador, ele também pode se interessar por algo que já foi estudado, com o objetivo então de especificar um fenômeno ou como são influenciados. Ele vai encontrar uma pesquisa, achar que aquilo é muito interessante para ele e ele vai querer saber o que é que tem de diferente ali, o que é que mudou, o que é que está atrativo para ele. Ele vai identificar o que está diferente naquela pesquisa que ele vai trabalhar, porque se ele escolhe um conteúdo que ele considera ser muito amplo, considera ser muito grande, ele vai em busca de uma pesquisa que já foi feita, e ele vai sinalizar os resultados dessa pesquisa e vai dizer, olha, a pesquisa foi feita assim, trouxe tais resultados, mas além disso, queremos saber tal especificidade, tal variação, algo que é distinto daquilo ali. Então, como é que ele vai sinalizar? Ele vai trazer esses dados que já existem e vai sinalizar. O que eu quero saber vai além disso que está exposto e você vai buscar determinado fenômeno. Isso vai ajudar na pesquisa dele porque já traz clareza daquilo que ele vai estudar. Se ele não buscasse essa pesquisa, ele teria que construir toda a informação que antecede ao detalhe que ele vai pesquisar, que é desnecessário, que alguém já estava feito e que não é algo ali que ele está procurando para fazer. Então, um outro exemplo, em que medida fatores não econômicos agem como motivadores no trabalho? A indagação, então, recai sobre essas variações. E ele quer saber, então, quais são as variações. Ele vai escolher uma variação e vai trabalhar sobre isso. Qual é a medida que a economia, que o dinheiro, a remuneração motiva o trabalhador, e ele vai fazer essa variação, trabalhar em cima disso. Também pode acontecer de um pesquisador querer testar uma teoria. Há situações que existem, nada os impede, ele quer testar algo que já existe, algo que está acontecendo, e aí aconteceu, trouxe aqui um exemplo, aconteceu com esse Wardley, em 1961, com a teoria da carência materna, que era desse outro autor aí, não sei que nome é esse, Baubai, e ele queria saber o resultado, fazer um teste de algo que já estava feito. Esse Wardley estudou crianças que frequentavam uma clínica de orientação infantil e constatou que os que furtavam ou apresentavam outros comportamentos antissociais provinham com frequência de lares que tinham sido desfeitos, lá estava desfeito. Apresentava incidência mais elevada de separação também da mãe e com uma frequência maior, eles tinham pais que provinham também de lares desfeitos. Então ele já tinha uma teoria e ele foi fazer um teste, ele tinha um exemplo, tinha uma situação específica que ele conseguia fazer as verificações ali. Também pode acontecer de que um pesquisador se interesse pela descrição de um fenômeno. Ele vai querer descrever, criar, por exemplo, ele fez uma observação e vai fazer uma descrição que talvez é diferente das outras descrições que já foram encontradas. E aí surge um exemplo. Verificar as características socioeconômicas de uma população, ou então traçar o perfil do adepto de determinada religião. Ele vai construir essas características, verificar vários elementos e traçar um perfil. É algo que também pode ser feito, são ideias que vão surgir aí com o trabalho e que pode acontecer tranquilamente.
Portanto, o interesse pela escolha de problemas de pesquisa são determinados por uma variação de fatores. Pode acontecer aí de qualquer coisa, não algo assim específico, tem que ser daquilo e tal, mas existe, como a gente buscou lá no começo, uma variação, uma amplitude muito maior. A formulação dos problemas estão vinculadas, estão associadas ao processo criativo, ao processo de criação. Portanto, não se faz apenas com observação, não vamos apenas observar e sinalizar e descrever. É preciso fazer um esforço para criar, para construir, e isso gera alguns desconfortos, gera uma sensação de incapacidade, gera uma sensação de que a gente está perdido, não sabe qual direção, não sabe como fazer, mas é preciso ter calma e construir, que a criação é normal, vai acontecer em outro momento. Existem, então, formas de facilitar essa formulação de problemas, já que ele é criativo, já que ele causa essa sensação de dificuldade, existem algumas orientações. Existir uma imersão sistemática no objeto. É você se envolver, é você se aproximar. E por isso que um dos elementos já é você ter uma certa experiência com aquilo que você vai estudar, com aquilo que você vai pesquisar e discutir. Também é outra forma de tornar isso possível a leitura sobre aquele assunto. Já existem textos produzidos, já existem pesquisas, já existem livros, materiais aí disponíveis, acervo. Você vai então se aprofundar estudando. Você já escolheu o seu problema, o seu objeto, vá fazer leituras sobre aquilo para você verificar se já foi abordado, como já foi abordado, se já existem pesquisas suficientes, se já está tudo explicado. Então você vai buscar mais informações para você conseguir trabalhar aquilo de forma que faça mais sentido. Uma outra forma, então, de facilitar é a discussão com pessoas experientes. Você pode procurar algumas pessoas que já conhecem, que já sabem sobre aquilo, e você conversar para discutir as situações que acontecem, verificar como é, como não é, e aí construir um diálogo e vai enriquecer a sua percepção sobre aquelas determinadas situações. Então, a experiência de pesquisadores possibilita a construção de algumas regras que vai nos facilitar, que vai nos tornar possível construir o problema da nossa pesquisa. Como é que vamos fazer isso? Eles oferecem algumas dicas, não são soluções, mas são possibilidades que podemos fazer. E aí uma primeira dica que é sinalizada. O problema deve ser formulado como pergunta. É uma sugestão, mas já há lugares e há pessoas que dizem que não precisa obrigatoriamente ser uma pergunta, mas é uma situação problematizada. Normalmente é mais difícil você construir uma situação problematizada. É mais fácil você fazer uma pergunta, uma indagação. Então, uma orientação é essa, que você construa uma pergunta que vai ser o seu problema. Você vai querer buscar as respostas. Uma outra orientação, uma outra dica é que o problema ele precisa ser claro e precisa ser preciso. Você precisa ter objetividade sobre aquilo que você está falando, que você vai dizer e etc. Então, tenha clareza, o que é que realmente você está perguntando, o que é que você está indagando. Então, seja claro. Uma terceira dica, então, disponibilizada é que o problema ele deve ser empírico. É uma sugestão, você deve considerar, você deve partir do pressuposto do conhecimento popular, partir daquilo que está conhecendo, está ali disponível pelo conhecimento do povo. As pessoas consideram que tal coisa é sagrada, as pessoas determinaram que aquela outra coisa vai acontecer com tal frequência.
Então você vai observar a realidade, observar o dia a dia do que está acontecendo. Você vai verificar o conhecimento empírico para você construir um debate em torno daquilo ali, porque há situações também que estão acontecendo, mas não se surgiu indagações, questionamentos de curiosidade. Por que se escolheu aquilo? Às vezes aquilo já foi definido há muitos anos atrás, mas ao passar do tempo as pessoas diminuíram aí a leitura da memória do tempo e não lembra mais os motivos, não lembra mais os fatores. E quando você faz a pesquisa, você vai construir os resultados que vai recordar as pessoas sobre aquela situação. Talvez promover um ambiente que as pessoas normalmente dizem: ah, foi muito interessante, foi curioso. A gente sabia assim porque estava engendrado, estava ali, mas é interessante, foi legal recordar, trazer isso, deixar claro, deixar visível. Então, leva em consideração esse conhecimento popular. Uma outra sugestão, então, de praticidade, de você construir o problema de forma mais simplificada, é você indicar que o problema deve ser suscetível de solução. Se você escolhe algo que você já consegue perceber que você não vai conseguir resolver, é algo muito complicado, é algo muito complexo, não está claro, não está dizendo muita coisa, então você precisa sinalizar uma solução, você precisa fazer um problema, uma pergunta, que a gente consiga perceber que você vai conseguir dar conta daquilo, que você vai conseguir solucionar. E uma quinta e última dica que é posta então é se deve ser delimitado a uma dimensão viável. É preciso que seja possível fazer. É possível que tenha técnicas para você testar. É possível que você faça o trabalho de campo. Então você deve escolher algo que seja possível. Você não deve escolher algo, então, que não é viável de forma nenhuma. Se for inviável, você não deve fazer. E aí nós fechamos esse assunto de problema, nós fizemos essa revisão, e com essa revisão nós alcançamos o nosso ponto de hipótese, que nós já discutimos aí no começo. Vocês entenderam muito bem, que bom. Houve então excelente rendimento. Então nós concluímos a nossa aula de hoje. Está feito.